Olá, você está no canal Pensando Livre, onde o seu pensamento tem sim liberdade para voar. Vamos hoje tratar do como nasceu o Espiritismo. Pois bem, o Espiritismo nasceu assim. Kardec tem uma coisa provocada por um amigo, o Carlotti. Ele ouve do seu Carlotti uma hora de conversa fiada. Mas aquele negócio, o Carlotti é corso. O Carlotti é aquele cara que parece aquele gaúcho bem tradicionalista, aquele camarada alegre, mas que é apaixonado. Pô, velho, o Kardec não acredita muito no que o camarada está dizendo. Mas fica ali a semente, curiosidade. Ele vai começar realmente todo o espiritismo na casa de alguém. Então, o espiritismo nasce com Kardec indo à casa de alguém. Ele é magnetizador, ele trabalha com isso já há mais de 30 anos que ele dá atenção ao magnetismo do Mesmer. Pois bem, ele vai a uma sessão de uma sonâmbula que fazia hipnose e tudo mais. E lá ele ouviu falar sobre o fenômeno mediúnico, que não tem nada a ver com o fenômeno da hipnose. Ele é convidado para ir pessoalmente o fenômeno que estão falando para ele. Agora, quem está dizendo para ele é mais aquele fanfarrão, aquele camarada que é apaixonado pelas coisas, não. Agora é um cara frio, uma mulher fria. Estou dizendo para ele algo que, olha, se você for, você vai se surpreender. E ele vai, então, na casa de uma senhora, onde lá ele consegue, numa entrevista marcada, às 8 da noite, numa terça-feira, em maio, ele testemunha o fenômeno das mesas girantes, que nada mais é do que a pessoa colocar as mãos sobre a mesa, faz uma pergunta, os espíritos respondem por pancada na mesa. Sim, uma pancada, não, 2 pancadas, por aí vai. Esse fenômeno desperta em Kardec maior curiosidade. Por quê? Porque a mesa não pode ter inteligência. Então, algo está movimentando a mesa de maneira inteligente. Aí, o Kardec começa a levar a coisa a sério. E ele começa a frequentar a casa do seu Baldim, onde 2 meninas, as filhas dele, estão psicografando. Tem mesa, tem fotografia, tem aparição, materialização luminosa, acontece de tudo. Novamente, o Kardec está na casa de alguém. Isso mesmo, cara. O espiritismo começa no lar. Não começa numa igreja, num templo, num lugar especial, não. O espiritismo e sua codificação começa na casa do seu Baldão. Ele mesmo. E lá na casa do seu Baldão, ele começa a fazer os primeiros estudos de uma forma mais sistemática. E ele vai usar aquilo que eu e ele conhecemos como o método científico, o método da experimentação. Então não é teoria filosófica, não. Ele vai aplicar a experimentação para decidir o que é isso, o que é este fenômeno. Ele recebe de amigos, de seu Didier, um monte de outros, são aromações, recebe deles um monte de cadernos, cerca de 50 cadernos, todos cheios de coisas que eles perguntaram aos espíritos e os espíritos responderam. Mas está bagunçado, eles perguntam sobre muitos assuntos, assuntos sérios, assuntos frívolos, mas entrega na mão do Kardec,
E como Kardec é extremamente organizado, fala, dá um jeito nisso aí. Aí o Kardec joga lá na prateleira e não mexe com isso daí por um bom tempo. Fica lá, mas ele não vai mexer nesses livros. Mas há um momento em que o protetor do Kardec se manifesta lá na casa do Sr. Baldin, ou Baldin. E aí o espírito diz para ele, você tem tal missão, você vai fazer isso. Tipo assim, você é o cara, rapaz, tem que pegar. Aí ele pega os cadernos e realmente começa a organizar. E ele vai usar as duas filhas adolescentes, meninas, 12, 14 anos, para dar resposta aos questionamentos existentes daqueles cadernos passados por ele e pelos seus amigos. Ele vai começar a preencher as lacunas que faltam ali no caderno e aproveita muita coisa do caderno. Daí ele vai começar a codificar o Espiritismo. Então o Espiritismo começou num centro? Não. Na casa do seu Baldin, duas meninas. O Kardec perguntava e os espíritos respondiam por meio de duas médiums, uma de 12, uma de 14 anos. Isso mesmo. O Espiritismo, que já nasceu em casa, ele começa a pedir o seu Baldin para não fazer aquelas reuniões semanais abertas, para dar mais tempo para ele, Kardec, levar a pergunta para os dois espíritos que se manifestavam através das meninas. E ele, então, começa a fazer um trabalho sob o ponto de vista da filosofia e da psicologia para entender qual é a natureza daquele mundo invisível. Então ele cria uma filosofia espiritualista com base em observações puramente científicas. E isso é muito legal, porque a cada sessão que ele participava, ele levava questões preparadas anteriormente e com metodologia a coisa começou a andar. Ele aprofundava, era mais preciso e, é lógico, usava e abusava da racionalidade. Assim nasceu o Livro dos Espíritos, na casa do senhor Baldin. Ele confirmou as mensagens por meio de muitos e muitos médiuns e espíritas. Ele fazia isso daí sem nenhum problema. Ele frequentava casas diferentes, até mesmo fora de Paris. Ele frequentava casas diferentes para poder fazer a mesma pergunta e ouvir as respostas de espíritos diferentes. Para só então ele codificar o Livro dos Espíritos. Ele ia a cada momento melhorando, até que a primeira edição do Livro dos Espíritos, em 1857, sai com 500 e poucas perguntas. A segunda edição, ela sai com 1000 perguntas. Então, é assim que a coisa funciona. É de casa em casa que nasce o Espiritismo. Foram médios de Kardec, a Caroline e a Júlia Baldin, aquelas duas meninas, foram as primeiras médiums da codificação espírita. Mais de 70% de tudo que está no Livro dos Espíritos, os espíritos responderam por meio dessas duas crianças. Outros tiveram médiums mulheres, um monte delas, tiveram um monte de médiums homens, e mais tem centenas de médiums que, por ser pessoas assim que não se portavam, que se incomodavam de aparecer no meio de uma filosofia nova, uma ciência nova, ele só botava a primeira letra do nome. Então, no lugar de escrever o senhor Rui, era o senhor R. E tem centenas de mensagens recebidas por médium
se identificam só pela primeira letra, embora o espírito diga o nome completo. Mas o médium, para não constranger ninguém. E não se esqueça que a Santa Inquisição não acabou tão fácil. A primeira edição do Livro dos Espíritos, mandada para a Espanha, foi queimada em Barcelona, no alto de pé da Santa Inquisição da Igreja Católica Romana. É mole? É, rapaz. Resumindo, o Espiritismo nasceu em casa de família. Isso. Kardec não poupou criança, adolescente, mulheres e homens para exercer a tarefa mediúnica. Eu fico vendo aí um monte de besteira. Não, porque não pode botar uma criança. Tá bom. E se o Kardec não tivesse colocado, aí hoje continuaria católico, né? Protestante, porque não existiria o espiritismo. Bom, evocar os espíritos é a coisa mais natural do mundo. 90% daquilo que foi respondido, Kardec perguntou primeiro: o espírito tal está aqui? Ele pode nos responder? Aí o espírito se manifestava nas meninas e começava, então, a sessão de perguntas e respostas. Praticar o espiritismo em casa é voltar à doutrina, às suas raízes. Isso é muito bom, rapaz. Tem gente que acha que só no centro espírita. É mesmo? Parece a história de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é um camarada que criou uma igreja primitiva baseada nos ensinamentos dele, e outros vieram criaram um negócio chamado cristianismo. E dizem que ele é do cristianismo. Não, ele sempre foi judeu. Ele nunca se afastou do judaísmo. Ele foi aquele que cumpriu a lei mosaica. Ele respeitava a lei judaica. Ele era um homem pleno para o seu tempo. A diferença é que ele trouxe no lugar do Deus vingativo, ele trouxe o Deus do amor. O amor ao próximo, o amor a si mesmo. Bom, por aqui a gente fica. Muito obrigado pela tua atenção. Se você puder, se inscreva aqui agora. Comente, deixe seu comentário. Compartilhe esse vídeo. E, por fim, deixe o seu gostei ou não gostei. Até a próxima!